Eu quero aqui cumprimentar a todos na grandiosa paz do Senhor. Estou fazendo esse vídeo uma pregação que eu preguei ontem na igreja a respeito de se identificar e reconhecer a voz de Deus. Será que porque Deus está falando todo o tempo conosco? A todo tempo Ele fala em sonhos, Ele fala na oração, Ele fala através dos louvores, Ele fala através da sua palavra, Ele fala nos acontecimentos do dia a dia, mas muitas pessoas não reconhecem a voz de Deus. E eu estou aqui para dar uma luz, como reconhecer a voz de Deus. Está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Vamos estar discorrendo a seguir, vamos discorrer a leitura, e depois eu vou estar pregando a respeito dessa palavra. Entretanto, o menino diz a palavra de Deus. Entretanto, o menino Samuel servia ao Senhor perante Eli. Eli era profeta naquele tempo. Profeta Eli. E a palavra do Senhor era muito rara naqueles dias. As visões não eram frequentes. E sucedeu naquele tempo que, estando Eli deitado no seu lugar, ora, os seus olhos começavam já a escurecer, de modo que não podia ver. E ainda não se havendo apagado a lâmpada de Deus, e estando Samuel também deitado no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel. Samuel, e ele respondeu: eis-me aqui. E correndo a Eli, disse-lhe: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei. Torna a deitar. E ele foi e se deitou. E tornou o Senhor a chamar a Samuel: Samuel. E Samuel se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui. Por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, filho. Torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia ao Senhor e a palavra do Senhor ainda não lhe tinha sido revelada. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele, levantando-se, foi a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que ele disse a Samuel: vai, deita-te. Há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi, pois, Samuel e deitou-se no seu lugar. Depois veio o Senhor, parou e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Ao que respondeu Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Então disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer coisas em Israel, a qual fará tinir ambos os ouvidos a todo o que ouvir. Amém? E aqui então está a palavra do Senhor dizendo que Deus falou pela primeira vez com Samuel, porque Samuel era oferecido ao Senhor para serviço do Senhor pela tua mãe. Ela prometeu ao Senhor que, se desse a ela um filho, ela o colocaria a serviço do Senhor, porque Ana, mãe de Samuel, era estéril e ela não podia ter filhos, mas ela orou sem cessar muito tempo. E essa história é outra palavra, mas aí Ana, então, o Senhor ouve o clamor de Ana
e concede-lhe um filho. E nasceu Samuel. E ao completar a idade, Ana leva Samuel para o templo do Senhor, para servir ao Senhor. Tanto que Samuel foi o maior profeta da nação de Israel. E, na verdade, quando você reconhece uma voz, né? É quando você escuta essa voz diariamente. Quando então Samuel, pela quarta vez, ele ouviu a voz, ali revelando Eli a Samuel, que quem falaria, ele deduziu daquela forma que era o Senhor que falava com Samuel. Porque o Senhor, ele, quando tem que falar uma palavra para nós, ele não desiste. Ele fala de várias maneiras. Se nós não ouvirmos da maneira que possamos entender, ele vai continuar falando de forma diferente para que você entenda, até chegar. Nem que isso precisa você entrar em situações difíceis para poder se ouvir a voz de Deus. Não tem aquele ditado que é um ditado popular, não é, a Bíblia não diz isso, que se não vem pelo amor, vem pela dor. Isso não está na Bíblia, mas é mais ou menos assim, né? Na verdade, o Senhor vai falando de várias maneiras até nós entendermos a palavra dele. Ele fala para mim, fala para você, fala para nós a todo tempo. Hoje o Senhor falou comigo, por isso que eu estou aqui, né, falando da palavra dele, né, e falando como reconhecer, né. Para nós reconhecermos, nós precisamos de 3 coisas importantes. Primeira, intimidade. Segundo, nós precisamos ser sensível. Terceiro, nós precisamos de ser obedientes. Então, primeiro sensível, né? Eu mudei a classificação. Primeiro sensível, segundo intimidade e terceiro obediência. Essa obediência tem que ser imediata e completa. Porque tem muitas pessoas que obedecem imediato, mas não é completo. Tem um na palavra do Senhor que obedeceu, mas não foi completo. Quem? Jonas. Jonas, o Senhor falou para ele: olha, vai à terra de Nínive e prega a palavra do Senhor. Jonas sabia que na terra de Nínive o povo daquela terra era muito bruto, era um povo mau. E ele tinha medo então de ir para aquela terra. Mas o Senhor queria que ele fosse lá. Ele foi no porto, pegou um navio, só tem que, em vez de ele ir para Nínive, ele foi para outro rumo. E aí todos conhecem a história que Jonas teve os problemas na viagem até reconhecer, até o Senhor colocar ele no ventre de um peixe grande e esse peixe grande chega a levar ele lá na praia, na terra de Nínive, para que ele pudesse pregar. Mas a hora que ele passou dias no ventre dessa baleia, e lá ele clamou ao Senhor, e lá ele falou: Senhor, ele arrependeu a atitude que tomou, e o Senhor então leva ele lá onde o Senhor tinha dito. E é assim que o Senhor faz. Então tem que ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, tem que ter intimidade e tem que obedecer
E isso acontece quando você é sensível e tem intimidade com Deus e você obedece. Aí é perfeito. Teve um que fez isso, foi Abraão. Abraão, ele teve a sensibilidade, ele teve intimidade e obedeceu completamente. O Senhor falou para ele: olha, sai da tua parentela, sai da terra, dos teus pais, e sai da tua família, da tua parentela, e vai para um lugar, para uma terra que eu hei de mostrar. Ele nem sabia aonde que ele ia, mas o Senhor o mandou. Deus nunca vai falar aquilo que, quando você perceber que Deus está falando com você, se você achar que Deus está falando com você, primeira coisa que você deve ter atenção é que se o que fala tem referência na Bíblia. Porque se não tiver referência, se não for embasado na palavra dele, não é Deus que está falando. Porque a palavra dele é o nosso, vou dizer, é o nosso ponto principal nessa caminhada aqui na Terra. O que você ouve, se for contrário à palavra, não é Deus que está falando, tá? Então, na verdade, quando o Senhor fala, está embasado na palavra dele. A Bíblia é o filtro para reconhecer a voz de Deus. Ela é verdadeira, ela é eficaz, né? E se Deus está falando, Ele vai te confirmar também, tá? Se Deus falou com você através de um profeta, ou através de um sonho, e você está com dúvida, pede confirmação, e o Senhor vai te confirmar quantas vezes for necessário. Então, eu falo isso porque aconteceu muitas vezes já comigo. Quando eu tenho dúvida que é o Senhor, eu falo muito com o Senhor, eu escuto muito o Senhor, mas às vezes a forma, eu peço confirmação. No meu princípio lá, no começo lá, eu pedi confirmação. Quando o Senhor me chamou para a obra dele, eu falei: mas Senhor, se é o Senhor, fala diferente, fala de outra forma. E ele falou. Falei: se o Senhor falou comigo para me ir a uma terra que tal, o Senhor falou comigo, fala com a minha esposa, porque eu não posso estar indo se ela não for. E o Senhor falou com ela também. Então o Senhor confirma. É só você pedir a confirmação, Ele vai confirmar com você, de várias maneiras. Gideão, ele teve dúvida se era o Deus que falava com ele. Ele falou: Senhor, se é o Senhor que fala comigo dessa maneira, eu quero que o Senhor tenha um novelo de lã aqui, que esse novelo seja, manhã cedo, esteja todo molhado e ao redor tudo seco. E o Senhor assim fez. Quando ele levantou, estava lá o novelo todo molhado e o redor seco. Falou: Senhor, eu sei que é maravilhoso, tal. E eu queria então, mais uma vez, se é o Senhor que fala, que ao lado estivesse todo molhado e o novelo seco. Ele fez das duas formas, o novelo seco e o novelo molhado. Molhado estava fora seco, e quando estava molhado, e quando estava seco, fora todo molhado. E assim sucedeu, e o Senhor confirmou com Gideão. Vocês vão ver na palavra que ele pede essa confirmação. Na verdade, quando Deus fala para você fazer algo, é fácil. Se você sentir medo daquilo que Deus falou para você, é Deus que falou. Se você teve temor, se o Senhor entregou alguma coisa para você fazer ou falar, se você sentiu
medo é Deus que falou. Então faça, e faça completamente. Obedece completamente. Deus nunca vai te pedir algo que você possa fazer sozinho. Não. Ele nunca vai pedir algo para você que você vai se sentir confortável. Não. Porque Deus, Ele quer que você seja dependente. Que esse temor e esse medo venha a Ele, a Deus, e você pede ajuda. O Senhor quer que você seja dependente dele 100%. Deus não precisa de ajuda para fazer o milagre na vida, na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Deus não precisa. Deus quer nós dependentes dele 100%. Existe também um ditado popular que diz assim: faz da sua parte que da minha eu farei. É completamente errado. Deus não precisa de que você faça da tua parte. Não. O que Ele precisa é que você seja sensível, obediente, e que essa obediência seja completa e que tenha intimidade com Ele. Amém? Deus quer que você seja dependente dele 100%. Lá em Lucas ele diz que o impossível pertence a Ele. Ele é o dono do impossível. Biblicamente, que quando Deus fala e pede para alguém, a pessoa vai ter que depender de Deus. Vai ter que depender de Deus. Totalmente dele. Vai ter que depender. Quando você sentir que é Deus que está falando, pede confirmação. E nessa confirmação, se vier a confirmação, se você sentir no teu coração, Deus vai alegrar o teu coração, mesmo que esteja com medo, mas é um medo, né, gostoso, é um medo que você, um receio, um respeito, um temor. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui em Mato Grosso, participei com os amigos, e tinha muitos amigos ali que bebia, que às vezes eu chegava ali e tal. Isso foi no sábado, eu encontrei com muitos amigos ali, às vezes no meio daquele povão e tal, e eu fiquei ali. Mas à noite, no domingo à noite, né, confraternizei com os amigos, mas no domingo à noite eu estava na igreja quadrangular do pastor Joaquim. Eu estava ali e fui visitá-lo para ouvir a palavra do Senhor. Só que chegando lá, o Senhor tocou no coração do pastor que era eu que tinha que pregar. E ali levei a palavra do Senhor, louvei o Senhor, foi maravilhoso. Então Deus tem a missão para cada um, de forma diferente. Ele fala lá que uns ele escolheu para doutor, outro para mestre, outro para pastor, outro para... Então, que nós sejamos atalaia, ou seja, a serviço de Deus. Servir a Deus é obedecer completamente. Servir a Deus não é confortável, não é confortável. Quando você se sentir confortável, não foi Deus que te pediu isso. Não é confortável, mas é seguro. Você vai ter segurança. Não foi confortável para Daniel na cova dos leões, mas foi seguro. Não foi confortável para Cedraque, Mesaque e Abednego na fornalha, mas foi seguro. Teve segurança, teve paz na sua mente, porque teve segurança. O Senhor já falou várias vezes para mim: quando eu te mandar, você vai. Às vezes eu não tenho nenhuma condição de ir aonde o Senhor, mas eu só sei que o Senhor, Ele
providencia tudo e eu acabo fazendo tudo que o Senhor me pede. A sua segurança está em servir a Deus imediatamente e completamente. É importante isso. Ouvir a voz de Deus é necessário calar a voz do ódio, do rancor, da vingança. É preciso nós calarmos a voz do mundo. É necessário, para ouvir a voz de Deus, é necessário, que você consegue concentrar somente na voz de Deus. Aí você vai conhecer. Olha bem quando ele falou com Samuel. Samuel estava deitado, quer dizer, devia ser uma paz, E o Senhor falou. Quando você busca, quando você abre mão da voz do ódio, da voz do rancor, da voz do mundo, você consegue ouvir a voz de Deus. Às vezes a internet nos impede de ouvir a voz de Deus. Às vezes a televisão nos impede de ouvir a voz de Deus. Meus irmãos, eu quero falar para vocês que ultimamente o Senhor tem me tocado profundamente. A voz de Deus, para conhecer a voz de Deus é necessário ter um relacionamento. Eu sei de uma história que o Senhor teve um senhor que estava num parque de diversão ali, e cheio de zoada, de música, tudo, mas ele ouviu, pai! Ele olhou para a esposa e disse, olha, o nosso filho está chamando. Vamos pôr o nome, eu não lembro o nome, mas vamos pôr, o João está chamando. Não, mas não está chamando. Tá chamando. Aí de novo, pai! Aí ele foi na direção da voz e realmente o filho dele estava lá, perdido. Naquele dia não tinha, era uma criança, estava perdido e queria encontrar, e chamou o pai. E o pai ouviu. Por que ouviu? Porque teve existe um relacionamento entre pai e filho. Então reconhece a voz. Eu fiz uma dinâmica na igreja, coloquei um filho lá na frente da igreja, virado para frente, e botei várias vozes para falar o nome dele. Mas quando chegou a ver a voz do pai, ele falou assim, é meu pai que está falando. Ele levantou a mão e falou, é meu pai. Coloquei a minha filha na frente, olhando para frente, e coloquei várias mulheres para estar falando o nome dela, mas quando chegou na mãe dela, quando falou o nome dela, é minha mãe que está falando. Teve outra irmã lá que teve teve irmão, teve uma irmã, teve o pai, teve a mãe, teve o cunhado, teve o filho, e ela descobriu a voz de todos eles, e eu coloquei muitas pessoas para falar, mas quando chegou nessas pessoas, ela discerniu ao ouvir, quando falou fulano, ela já ouviu, é meu pai, é minha irmã, é meu filho, é meu cunhado que está falando. Por quê? Relacionamento. Então adquire relacionamento com o Senhor. Se você quer ouvir e identificar a voz do Senhor, reconhecer a voz de Deus, tenha relacionamento.